texto principal que nós vamos estar nele aqui, Atos 15, né? Se você tiver com a Bíblia e quiser deixar aberto, deixa aberto em Atos 15, que a gente vai estar lembrando eles no decorrer de todo o estudo. Atos 15, ele vai nos falar do primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Por isso ele é modelo autoritativo para nós hoje. Então, quando nós chegamos a respeito dos símbolos e concílios, nós vamos ver que a autoridade desses símbolos, a palavra nos traz aqui com clareza, né? Ele repousa sobre o mandato que os oficiais recebem de Deus mediante a ordenação. Nós lemos esse texto de Atos 20 e 28 na semana passada. Ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou pelo seu próprio sangue. Então aqui principalmente, né, o termo que nós queremos chamar a atenção é: o Espírito Santo vos constituiu. Então, quando nós olhamos, os oficiais da igreja são constituídos pelo Espírito Santo. Então nós temos um modelo democrático, que é um modelo que, mas a Bíblia não estabelece esse modelo democrático, né? Se nós formos olhar lá em Atos mesmo, quando se escolhe o substituto para Judas, que em Matias é escolhido, eles não fazem votação. Lá dizem que eles lançam sortes. Era como se fazia na época. Eles vão lá e lançam sorte. Por quê? O povo judeu, não sei se você já prestou atenção, tinha o sumo sacerdote, ele tinha um peitoral. Talvez você tenha visto nas figuras infantis, sujeito assim, com uma placa, assim como um bocado de pedra no peito. Eram 12 pedras. Dentre as pedras tinha duas que se chamavam Urim e Tumim. Segundo nós entendemos no tempos bíblicos, lá nos tempos de Moisés, quando eles consultavam a Deus, se eu ler lá Davi, por exemplo, Davi diz: vou consultar o Senhor. Os reis não iam consultar o Senhor, eles iam diante do sacerdote. O sacerdote orava a Deus e o rei perguntava: Senhor, eu vou contra eles ou não vou? Aí o Urim e Tumim eram duas pedras, uma era sim e a outra era não, e elas brigavam. Então, quando sim brigava, eles diziam: não pode ir. Quando não brilhava, eles diziam: não, você não pode ir. Então era assim que se consultava a Deus nos tempos do Antigo Testamento, lá antes do cativeiro, né? Quando estava um negócio alinhado. Depois que o povo entrou em pecado, ele nem consultava mais a Deus. Mas lá quando funcionava, então as pedras do sumo sacerdote eram uma forma de escolha. Então, quando eles fazem o lançar sortes, eles estavam utilizando essa mesma escolha, porque eles entendiam que não era a pedra lá do sumo sacerdote, mas era Deus comunicando. Então eles utilizavam o modo e entendiam desse modo. O problema é que hoje, muitas vezes, nós não entendemos assim. Às vezes a gente faz as nossas assembleias, que a gente funciona num sistema democrático, representativo, e a gente acha que é a gente que decide. E a gente não entende que a igreja primitiva já entendia e não pode sair do nosso coração. Que quem escolhe é o Espírito Santo. Aí, dependendo da teimosia nossa, se a gente está alinhado com Deus ou não, dependendo da teimosia nossa, o Espírito Santo até concede aquilo que a gente está querendo, mas não é para o nosso bem, é para o nosso castigo. Então, a escolha é do Espírito Santo. Atos 20, 28, eu deixei isso bem claro. Então, a autoridade, ela repousa sobre o mandato que vem do Senhor. O presbítero, o diácono, o pastor, são ordenados diante do Senhor pela igreja. Então, é uma ordenação que nós chamamos. Então, uma vez ordenado, não se deixa que um oficial deixa de ter um mandato, mas uma vez ordenado, ele é ministro do Senhor. E ele só é ordenado uma vez. Então, se alguém, por exemplo, ele foi eleito diácono, aí depois ele não foi reeleito, passou um período, alguns anos, aí tem uma nova eleição, ele é eleito de novo, ele não é ordenado segunda vez. Ele só é ordenado uma vez. Ele só é empossado no mandato. Mas a ordenação é uma só. Assim, a ordenação do pastor também é uma só. O pastor, uma vez, depois de passar toda a prova, ele foi ordenado. A grande diferença é que o pastor, depois que ele é ordenado, ou ele fica em atividade, ou ele perde tudo. O presbítero, se ele de repente resolver não ficar em atividade, não vou cumprir agora e tal, então, como é que diz? Eu não vou concorrer, então ele fica sem mandato. Ele fica sem mandato, mas ele continua presbítero, ele pode ficar muitos anos assim. O pastor não, o pastor, se ele ficar sem mandato, se ele ficar sem igreja,
ele perde, então ele é exonerado. Aí para voltar ele tem que ser restaurado, então o processo é mais complicado. Mas aí vem a questão, a autoridade ela não é da pessoa, a autoridade não é da igreja, como se pudesse ser exigido. Então, nos mandatos, presbíteros, diáconos, eles são eleitos através do Espírito Santo. Então você não pode chegar para o presbítero da igreja e o presidente dizer: você está aí, você tem que fazer aquilo que a igreja quer. Os presbíteros eles não têm que dirigir a igreja de acordo com o que a igreja quer. Ele tem que ouvir a igreja, mas a função dele é guiar a igreja pela palavra de Deus, o Espírito Santo. Isso nós vamos ver quando falarmos das decisões. E segundo, a autoridade ela também é de caráter declarativo. Isso é que eu queria pontuar para nós. Partimos para as decisões, por quê? Porque muitas pessoas confundem, e a gente vê uma confusão muito grande em muitas igrejas. Você já viu aquele termo que de vez em quando aparece? Fala assim, fulano disse que vai retirar a cobertura espiritual. Você já ouviu essa fala? Tem igrejas que o sujeito diz: eu vou sair da igreja. Daí o bispo lá, o grandão que quer ser, fala: se você sair, eu vou retirar de você minha cobertura espiritual. Ou a gente pega, por exemplo, o catolicismo romano, que se você não for da igreja católica, você não é salvo. São coisas que têm uma semelhança. Tanto, você vê, eu estou pegando desde o catolicismo para o meio pentecostal e neopentecostal. Mas são questões que não entendem que a autoridade a autoridade dos oficiais da igreja, dos líderes da igreja, ele é declarativo. Então, um pastor, o presbítero, ele não tem o poder de mandar ninguém para o inferno. Mas tem gente que acredita nessas coisas. Ele não tem poder de, como é que vamos dizer, de amaldiçoar alguém. O pessoal não acredita que líder religioso tem poder de amaldiçoar? Tem gente que tem medo. O pessoal tanto acredita, que a gente não admite, tanto acredita, que o pessoal acha que a oração do pastor é mais forte, que ele pode abençoar mais os outros. Então isso é o mesmo viés, só que para um lado e para o outro. A grande questão é que é declarativo. Quando alguém sofre alguma consequência, porque eu não vou dizer, existem as consequências quando você se levanta contra alguém que está fazendo o trabalho de Deus. Agora, essas consequências não é porque a pessoa ela declarou contra alguém. Isso acontece por quê? Porque lá em Gênesis Deus fala para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, tudo que a gente faz é de caráter declarativo. Mateus 18. Em verdade vos digo que o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, muita gente usa esse texto para dizer o quê? Se a igreja disser: não, você está expulso da igreja, ele está mandando a pessoa para o inferno. Mas isso é declarativo. Repare no tempo, tem que atentar para o português, bem claro. Olha o tempo. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Se a gente olhar direitinho, terá sido, ele indica o quê? É passado, presente ou futuro? Terá sido futuro. Terá sido ligado. Ele passado. É passado, né? Terá sido ligado. Isso aqui é a chave aqui do texto no português. Né? No grego a gente tem uns detalhes melhores, tem uns verbais mais. Eu falo que o grego tem uns tempos verbal mais chique para a gente entender as coisas. Mas aqui no português dá para entender melhor. Terá sido ligado e terá sido desligado. Então, olha, o que ligardes agora. Então, eu estou ligando. O que você ligar, ele dá a ideia do presente, futuro próximo. Terá sido passado próximo. Passado. Então, aqui é que a gente não entende. Então, quando ele diz que o que ligar na terra terá sido ligado no céu, não quer dizer que quando eu ligo aqui na terra, eu estou ligando no céu. Só que as pessoas fazem essa leitura. Então, quando eu recebo alguém, tanto é que tem gente que acha que só quando batiza, quando faz profissão de fé na igreja, que ele realmente agora vai entrar no céu. Né? E já dando aula de catecúmenos, vejo muitas pessoas assim, principalmente entre adultos. Às vezes a pessoa acha assim: não, quando eu batizar, aí eu vou pegar filho na igreja, aí eu vou começar a dizimar, aí eu falo: irmão, não é aí.
O batismo não é a igreja declarando que a partir de agora você é crente. É a igreja declarando que reconhece que você é crente. É reconhecimento, então terá sido. Então, quando a igreja ela recebe alguém, é porque há indícios que essa é a função da autoridade e que essa pessoa ela tem um relacionamento com Deus. Então, o relacionamento com Deus, o ligar com Deus é antecedente, vem antes. E quando a igreja ela disciplina, ela expulsa alguém, ela desarrola alguém, é um indício de que essa pessoa ela já está desligada do céu. Não quer dizer que eu estou desligando. Então, o meu poder, o poder da autoridade da igreja, do circuncídio, ele é declarativo. Ele não é um poder final. Ele não tem o poder de mandar ninguém para o inferno. A igreja não manda ninguém para o inferno. Agora, qual o problema disso? As pessoas não ensinam por quê? Porque para liderar é mais complicado. Porque você fala, assim a pessoa sai, então, o que falar, o que a igreja falar, então não vai determinar a minha vida. Realmente não vai determinar a vida. Agora, ele não presta atenção que é algo muito mais profundo. O que é mais profundo? Quando a igreja ela declara, é um sinal de que há um entendimento de que já aconteceu. Então, na verdade, o medo que as pessoas deviam ter não é da liderança da igreja apontar alguma coisa. Não é da liderança da igreja apontar pecado. Porque o que acontece? A gente está na igreja liderando e muitas vezes tem pessoas que têm vivido uma vida desregrada, têm feito coisas que não agradam a palavra de Deus, mas nada acontece por quê? Porque para a gente fazer um processo na nossa igreja, tem que ter prova, tem que ter testemunho. Porque às vezes não tem testemunho, ninguém vai falar, não tem foto para provar, então a pessoa diz, então não pode acontecer nada, ela continua vivendo em pecado. E o pior, se a gente chegar com autoridade e for falar para a pessoa, meu irmão, você está fazendo isso não é prova e tal, não sei o quê, a pessoa ela já levanta com 7 pedras na mão. Tipo assim, vai fazer o quê? Aí você diz, não, mas eu não posso, a gente não tem testemunho, a gente não tem prova, estou querendo lhe advertir para você se acertar com Deus. A pessoa não leva em consideração. Na verdade, a gente deveria ter medo de não estar andando corretamente na presença de Deus. Mas geralmente nós não temos medo, a gente tem medo de ser descoberto. Por quê? É a influência da nossa lei. Porque a nossa legislação, a nossa Constituição, a Constituição de 88, muitas vezes é desculpa dos juristas, né? Mas a nossa Constituição de 88 ela é falha num certo ponto. Sabe o que é? É que as pessoas elas só têm medo das consequências quando se pode provar que acontece. Então a questão, pode provar? Ah, não pode provar, então não tem nada disso. E a gente traz isso para a igreja. Eu já tive caso de irmão na igreja, a gente sabia, né? O sujeito com uma namorada não crente, a namorada vivia de festa e ele junto. Aí nas redes sociais estava lá a foto dos dois juntos, no começo da noite, os dois juntos, bonitinho ali, um casal, colocava aquela foto. Aí depois sumiu. Aí no Instagram da namorada apareciam as fotos dela na festa com a mesma roupa. Aí você sabia que o sujeito estava lá. Só que o que a gente fica sabendo? Quando vinha alguém para tirar foto, ele vazava para não ser fotografado, para não ter prova contra ele. Então ele não tinha medo, ele não tinha receio do que estava fazendo, do que estava acontecendo, ele tinha receio de ser descoberto. A questão é, se a autoridade da igreja é de caráter declarativo, então a gente tem que ter um entendimento que quando a igreja, a autoridade declara de forma bíblica e correta, é um sinal que a gente está na última ponta ali. Lembra lá de Mateus, quando ele disse: teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ele e ti só, se eu te ouvir ganhasse teu irmão. Eu falo que hoje a gente tem que tomar cuidado quando for fazer isso, porque às vezes você vai arguir a pessoa e tem gente que quando você chega para ela e fala do pecado dela, ela inventa história contra você e começa a te difamar para poder não ser descoberto. Então já falou, vai conversar, já vai com alguém, ó. O negócio tem que ser já com uma testemunha, pelo menos. Ele fala, se não ouviu, leva mais 2 ou 3. Se não ouviu, aí leva ao conhecimento da igreja. Se não ouviu a igreja, declara como gentil, publicano. Né? Declara como gentil, como mundo. Então, quando chega ao ponto da igreja, eu estou falando aqui da autoridade, porque circuncídio é a última instância do que a gente viu declarado em Mateus. Chega ao ponto da igreja declarar, isso não quer dizer que a igreja está mandando para fora, mas que a igreja viu que já está indo para fora. Então, por isso a gente deveria temer muito
mais ainda, mas infelizmente, por conta do que nós somos condicionados, é aquela questão: se não podem provar contra mim, e às vezes quando pode provar, e aí vem a grande questão, né? Tem gente que não arrepende nunca. Você vai falando, você fala dos pecados, a pessoa às vezes está ali, está falando do pecado que ela está cometendo, né? Não que às vezes a gente fica com aquele negócio, que a liderança vai ficar colocando. Não, às vezes você está pregando geral, e a pessoa escuta, só que lá no meio fala: é isso mesmo, é verdade. Eu me lembro de uma palavra do reverendo Paul Washer, né? Naquele bom que deu do Paul Washer na internet, ele contando que estava pregando uma vez sobre sensualidade, e ele está pregando, mas falando de roupa e não sei o que, disse que tinha um cara bem na frente sentado, disse assim, sabe, que a academia, disse, com uma camisa que parecia que tinha colocado a vaca, né, a calça a vaca, tudo assim, e ele pregando lá, e disse que o cara falando assim: é isso mesmo, é verdade, amém. E ele disse que parou a pregação também e falou assim: do que você está falando? Eu estou falando de você. Hoje as pessoas, elas muitas vezes não vê, às vezes você está falando do pecado e a pessoa: não, é isso mesmo. Não se reconhece, porque enquanto não bater de frente, muitas vezes enquanto não é provado, a pessoa acha que é quando a autoridade vê, ou quando a autoridade pode declarar, mas quando a autoridade declara, quer dizer que já aconteceu. Por isso, isso é uma boa introdução para nós falarmos sobre nossos últimos dois pontos. A importância da interpretação do texto é muito importante. Eu já vi pregação, ouvi e vi, com base no texto de Mateus 18, esse texto que nós acabamos de ler, 18, né? O que está ligado na terra está ligado no céu através da oração, não como o senhor explanou aí. O pessoal faz uma leitura no português diferente, ele fala: o que for ligado na terra será ligado no céu, terá sido ligado. Porque a gente pega e transforma no tempo verbal. O pessoal diz: se ligar na terra será ligado, mas será ligado. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus. Então aí é a grande questão, e a gente vai ver isso aqui, eu não vou detalhar porque ele vai estar no próximo ponto, né? E aí a gente vai para Atos 15, o texto é longo, mas eu acho que nós temos que, eu acho melhor nós fazermos a leitura dele todo, que a gente vai ficar mais tempo nele, né? A competência dos sínodos e concílios, ela começa com decidir ministerialmente controvérsias contra a fé e casos de consciência. Então, os sínodos, eles governam a igreja e também eles decidem ministerialmente. Aqui, o texto é mais antigo, mas os irmãos entendem, né? O que é controvérsia? Vamos esclarecer isso aqui para poder a gente seguir com mais clareza. O que é uma controvérsia? Seria simplificando a dúvida. Só que a dúvida é muito simplória. Então, controvérsia é quando há duas ideias, e as duas ideias, elas são plausíveis, e elas se interpõem, e aí você tem que decidir qual é que está certo. Aí na igreja, quem é que decide? São sínodos e concílios. É a autoridade dos sínodos e concílios que é responsável por isso. Por isso o texto é de Atos 15. Atos 15 havia uma dúvida. Os irmãos acompanham comigo a leitura, eu vou tentar ir parte por parte, a gente irá extraindo para poder seguir em frente no texto. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, aqui vermelho: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, alguns aqui do grupo dos fariseus, eles são citados mais à frente no texto, eles chegaram entre os gentios e diziam para os gentios: olha, se você não se circuncidar, você não entra no céu. Para nós hoje, que a gente já tem um arcabouço doutrinário muito grande, a gente tem estudado o sistema de confissão, catecismo. A salvação é através de quê? Cristo Jesus. Então nós não somos salvos pela obra, nem pela obediência da lei, nós somos salvos em Cristo Jesus. As nossas obras e a obediência da lei, ele vem como consequência da salvação, não como meio da salvação. O que aconteceu? Era uma controvérsia. Eles diziam: tem que se
Isso a gente já sabe claramente. É mentira. Porque a salvação é em Cristo. Só que parece tão claro, mas hoje tem gente que vai com questões que são bem próximas disso aqui, né? Não tem aquele pessoal que fala, se você não guardar o sábado, você não pode entrar no reino dos céus. Isso é o quê? Mas, pastor, Tem uma coisa, mesmo tempo. Jesus, quando nasceu, ele não foi circuncidado. Jesus. Quando ele Nasceu. Quando ele nasceu, ele foi circuncidado. eu não entendi a outra parte. Circuncidado. Circuncidado? Foi circuncidado. E foi apresentado no templo, foi dado sacrifício, porque não era só circuncidado, mas o filho primogênito tinha que fazer o resgate, tinha que fazer o sacrifício do resgate e depois tinha que ser circuncidado no 8º dia. Ele foi circuncidado. Lembra que ele falou, veio cumprir toda a lei. Ele era judeu. Os judeus, a igreja vai mostrar, os judeus eles continuam se circuncidados. A questão da igreja é que os gentios não eram obrigados a ser circuncidados. Então, hoje tem gente que faz isso. Então não tem gente que fala, se não for da igreja tal, não vai entrar no céu. É a mesma coisa. Então ainda existe hoje. Então o que é que eles fizeram? Eles tiveram discussão, houve uma controvérsia, então uma ideia, outra ideia, então eles disseram, vamos para Jerusalém. Então, esses dois, quem esses dois? Paulo e Barnabé e outros no meio deles foram para Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para resolver a questão. Versículo 3: enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Só destacar aqui no versículo 4, né? A igreja já tinha presbíteros. Aqui eu gosto de destacar isso aqui para lembrar. O termo presbítero está na Bíblia toda, mas aí chega o pessoal e faz liderança de igreja sem presbítero. Eu não entendo isso. O pior para mim é quando eles vêm querer dizer que a gente está errado. E surgiram-se, versículo 5, no entanto, alguns da seita dos fariseus, aqui voltam lá ao problema, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha a exigência. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão. Versículo 6 destacado em vermelho. Então, quem é que vai resolver essa questão? Concílio. Esse aqui foi o primeiro concílio, Concílio de Jerusalém, chamado na teologia. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus conhece os corações e lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-nos pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais poderão suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles e entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, aqui a decisão de Tiago: irmãos, atentai às minhas palavras. Depois Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome, e confere isso às palavras dos profetas, como está escrito. Aqui ele cita a palavra dos profetas, que está aqui no versículo 16. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentro dos gentios se convertem a Deus. Então, o que é que aconteceu aqui na reunião? Discussão. Paulo apresentou o que estava acontecendo. Depois o pessoal discutiu, vieram os fariseus, disseram, não, eles têm que se circuncidar. Depois vem Pedro, vai contar a experiência que Pedro foi o primeiro a pregar para os gentios.
gentios lá na casa do centurião Cornélio. E aí Pedro dá o testemunho: olha, eu preguei para eles, e o Espírito Santo desceu sobre eles igual desceu sobre a gente. Nós temos 3 manifestações, a gente falou isso lá em 1 Coríntios, 3 manifestações do dom de línguas no Novo Testamento. As 3 elas marcam a pregação do Evangelho de diversas etnias. A primeira é a dos 2, quando desce sobre os apóstolos e a igreja. Eles começam a falar em línguas, pregando o Evangelho, a descida do Espírito Santo. Depois o Espírito Santo ele desce sobre os cristãos em Samaria, os samaritanos, e eles falam em línguas da mesma forma. E depois eles descem sobre os gentios, a pregação de Pedro, eles falam em línguas da mesma forma. Por que aparece? Aquilo ali é para mostrar que o mesmo Espírito que desceu sobre um, desceu sobre o outro. Você vê que o argumento que Pedro está trazendo aqui: olha, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles não eram circuncidados. Se o Espírito Santo não exigiu que eles fossem circuncidados, quem somos nós? E aí vem a palavra de Pedro: como é que a gente vai colocar uma carga que nem a gente, nem os nossos pais conseguiram fazer? Então, depois da discussão, um lado apresentou o seu parecer, o outro lado apresentou o seu parecer. Então Tiago levanta e diz: eu vou propor aqui uma solução. Vamos fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque lá nos profetas já está dito que ele viria derramar sobre todos os homens, sobre os gentios, o seu Espírito. Isso está acontecendo, são as palavras que estão acontecendo. Então eu julgo que não devemos perturbar aqueles que, como gentios, se convertem a Deus. E aí vem aqui, versículo 20, a decisão do concílio. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então isso aqui era a declaração do conflito. Houve uma controvérsia: os gentios devem se circuncidar e guardar a lei de Moisés, ou eles não devem se circuncidar e guardar a lei de Moisés. O concílio decide ministerialmente: não, eles não devem ser perturbados com a lei, mas vamos pedir a eles: se abstenham das contaminações dos ídolos. O que é essas contaminações dos ídolos aqui? O que é que você acha que está tratando aí quando ele fala das contaminações dos ídolos? Comidas oferecidas a ele. É o que Paulo vai tratar lá em 1 Coríntios. Não só as comidas oferecidas aos ídolos, mas principalmente o participar das cerimônias. E Paulo vai colocar isso de forma bem detalhada lá em 1 Coríntios. Porque o ídolo em si não tem poder, mas a questão é o participar de um ato. Então não tem problema. Porque a gente tem aquele negócio antigo, a comida de coisa caminhar, a comida é tudo dedicado a isso. Eu não posso triscar naquilo, senão eu estou em pecado. É igual tem gente que até hoje: se você tiver isso aqui dentro de casa, isso está atrasando a sua vida. Isso tudo é fábula. As coisas elas não têm poder. Só há poder nas coisas quando você não é crente. Se você é crente, nada tem poder. Se alguém entregar um negócio para você, você diz: eu não vou tocar nisso aqui, que eu vou ficar. Isso é fábula. Não acontece. Mas eu não posso participar. É por isso que eu gosto de lembrar disso, porque a maioria dos lugares, ninguém nunca sabe. Eu gosto de cutucar. No nosso código de disciplina, está documentado até hoje. Ele diz o seguinte: que um membro da igreja presbiteriana, ele não pode ser padrinho de casamento num casamento católico romano. Se ele fizer isso, ele é passivo de disciplina. Da mesma forma, não pode ser padrinho do batismo também. Por quê? O batismo padrinho eu sabia. Criança eu sabia, mas no casamento não. Porque na igreja católica, tanto o batismo quanto o casamento são sacramentos. Então, se eu participo como padrinho, eu estou sendo parte da cerimônia, fazendo parte ali, eu estou participando de um ato que é classificado aqui em Atos e em 1 Coríntios como culto a ídolos. Então eu estou fazendo parte, isso é contaminação. É passivo de disciplina. Não, se tem um parente seu que está casando, você vai lá só para assistir a cerimônia, porque se você estiver lá e vai: você nem veio no meu casamento, beleza. Você não pode ser ativo na cerimônia, porque você está participando de um culto. Por exemplo, uma
fala. Não pode. Se você pegar um pastor rígido, tem pastor que passa pano. Mas se for na lei mesmo, Então, tem que ser disciplinado. eu já transgredi muito, porque eu já fui várias vezes. Era sorte que eu não estava aqui. Assim, eu sinto muito, mas tá na lei. Eu não posso falar. Se eu conheço a lei, se eu não fizer usar a lei, eu vou estar prevaricando. Pois é, mas esse aqui nunca foi dito. É por isso que eu falo primeiro, para depois cobrar. Se a pessoa não sabe, aí eu falo primeiro. Nós não sabíamos disso. O brasileiro não sabe falar não. Já é acostumado. Não, mas aí é questão. Para o político, mais uma vez, para o político, qual o compromisso dele? É com os eleitores ou é com a palavra? Aí é que é a prova. Aí deixa eu pegar, só para citar aqui, pegar um exemplo, só para a gente citar. Eu vou pegar esse exemplo porque ele está aqui presente e foi o Adolfo Neto que explanou no último estudo aí. Né? O seu Juarez, no domingo que ele estava desfazendo as coisas da fazenda, né? Foi vendendo os porcos, né? E aí depois eu estava até falando com o Adolfo Neto que eu percebi uma coisa, né? Porque ele foi lá entregar, só que aí no sábado o adventista não podia ir, porque era sábado. Aí você vê, por exemplo, se há um político adventista e acontece alguma coisa por causa de voto, ele tem que fazer alguma coisa no sábado, ele não faz. Ele tem que fazer negócio, ele não vai. Mas a gente muitas vezes abre mão. Então ele foi lá no domingo para poder entregar os porcos. Aí depois eu estava pensando, moço, foi duas coisas. Porque o adventista conseguiu derrubar o seu Juarez, porque ele não foi no sábado, mas foi no domingo, mas o seu Juarez derrubou o adventista. Porque eu nunca vi adventista mexer com carne de porco. Não, mas ele ia para dele, não pode. Não, mas mesmo Eu assim. peguei no pé dele, eu falei, engraçado, você não pode ir no sábado, por causa da sua igreja, e o meu marido tem que ir no domingo e a nossa igreja. Ele falou, então vamos na segunda. Mas na segunda não dá, né? Aí você vê, ó, mas você vê que até eles se apegam muito a uma coisa, mas de outra coisa tá. Por quê? Tem muito com o corpo, né? É porque você fala do negócio, não pode comer carne de porco, ele não pode nem tocar na carne de porco. O judeu não pode tocar na carne de porco. Se ele vende, ele está pegando. Se ele está pegando, ele está contaminado do mesmo jeito. Todo mundo pegou. Não, ó, se você for observar a lei mesmo, eu já conheci a adventista raiz mesmo, adventista raiz mesmo. Você não pode usar nem a banha de porco para fazer o feijão, porque não come, não pode. Se comer já era, está contaminado. Mas aí a questão, o que a gente abre mão? Não, então são contaminações. Então essas coisas eram para quê? Para que houvesse. Então os judeus iam abrir mão de ter que exigir circuncisão para poder dizer que os gentios não eram puros, mas os gentios iam evitar as contaminações, as participações nas festas dos ídolos, as relações sexuais ilícitas, quer dizer, tinha que ter todo mundo casado muito certinho, e a carne de animais sufocados em sangue, quer dizer, quando chegasse na casa do gentio, ele não ia ter carne sufocada, era matar um animal sem sangrar, e não ia ter nada com sangue. Então não podia ter aquele raio, como é que chama, galinha cabidela. Não podia nada que é feito com sangue, porque o sangue judeu nem triscava. Se cozinhasse, se tivesse sangue, eu me lembro quando era pequeno, minha avó matava a galinha, aí ela pegava e cozinhava o sangue, ficava aquela pelota, cozinhava, parecia frio, né? Para o judeu, se tivesse aquele pedaço, se chamasse o judeu, ele está lá na galinha ali, ó, mexendo na panela, e sobra aquele pedaço de sangue no chão. Já não podia comer, não podia nem tomar o caldo. Então ele não come o fígado do Não, gado. porque as partes tudo deixaram de lado. Então, nada do sangue. Não pode. Isso era para quê? Para que houvesse paridade. Então, o que é que se baseia a decisão, a controvérsia? Tem que exigir? Não tem que exigir, mas vamos pedir aos irmãos que façam isso para que possa haver harmonia. Você vê que a decisão ela embasa na palavra de Deus e embasa também na conveniência da igreja e do culto. Ele argumenta ainda no versículo 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas e onde é livre. Todos sábados.
Eu vou passar aqui um pouquinho, porque a gente já chegou. Aqui, só destacar aqui o versículo de número 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então aí a decisão. 33, mais uma página. Então, deu para entender essa primeira parte aí? Então, é responsabilidade, é competência decidir controvérsias quanto à fé e casos de consciência. Segundo aqui, determinar regras e disposições para melhor direção do culto e do governo da igreja. A gente volta lá para Atos 20 e 28, atender por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorearmos a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, pastorear aqui significa o quê? Vamos tentar aí esmiuçar um pouquinho. Quando ele fala para pastorear a igreja de Deus, qual a função do pastor? Eu não estou querendo aqui falar de pastor de igreja, porque a comparação aqui não era a questão do pastor de igreja. O termo pastor de igreja veio depois. Ele está falando aqui de pastor de ovelhas. Ele está pegando a comparação do pastor de ovelhas para a igreja. Então, os crentes são como se fossem as ovelhas. Aí o pastor de ovelhas, ele faz o que com o rebanho? Qual a função dele? Cuidar. O que mais? Alimentar, guiar, juntar, proteger, corrigir, quebrar as pernas de umas, corrigir, curar as feridas, está tudo ali. Tudo é pastorear. Então, o pastorear tem a ver com como nós andamos. E aqui no pastorear que está a questão dos sinos e concílios com relação à melhor direção do culto e governo da igreja. As regras são para estabelecer o modo como nós andamos. Durante muito tempo as pessoas tentaram fugir disso. Hoje nós temos um grupo que são chamados na teologia pelos desigrejados, que nada mais é do que uma formatação nova de coisa que já acontecia há muito tempo. Dos anos 80 para os anos 90, teve um grupo chamado as Comunidades Cristãs. Já ouviu falar das Comunidades Cristãs? Se você não ouviu falar, você já ouviu a música deles, né? A maior parte daquele pessoal do gospel, até os anos 90, anos 2000, eles nasceram em comunidades cristãs. Comunidade cristã é um grupo que não queria igreja, não quer organização. Esse negócio de organização não é do evangelho, não é da palavra. Eles montaram comunidades, então eles não colocavam nome. Eles só colocavam comunidade. Por exemplo, tem uma aqui dizendo Comunidade Evangélica de Alvorada. Uma igreja? Não. Nós somos uma comunidade onde os evangélicos se reúnem. Eles não queriam o título de igreja. Eles não queriam, então era tudo assim, solto. Só que as próprias comunidades acabou virando igreja. Uma igreja chamada Comunidade Evangélica. Porque quando você reúne gente, você precisa ter regra, você precisa ter norma, você precisa ter direção. Isso está na Bíblia, só que não souber interpretar. Quando fala pastorear, guiar, exortar, tudo isso está em estabelecer regras. A gente falou juntar. Para que ande todo mundo junto, tem que ter determinado o quê? Tem que ter determinado direção, local, o que fazer. Porque pensa, a gente não é como um rebanho que está todo mundo, o pastor sai correndo na cidade, pegando o pessoal e tocando todo mundo no mesmo lugar. Não, o que quer dizer nós estamos juntos como rebanho? A gente está no mesmo propósito. Para estar no mesmo propósito, tem que haver um estabelecimento do que é o mesmo propósito. Então hoje nós temos os rebanhos. Cristo é o supremo pastor de todos, mas aí temos rebanhos, a igreja presbiteriana, tem a Assembleia, tem a Batista, a Metodista, a Congregacional e tantas outras. Por quê? São normas que tem, então todo mundo está ali, tem algo que está em comum para quê? Para que haja uma união. Aí por que vai pensar, por que todo mundo não está na mesma igreja? Porque dá briga demais. A gente já separa, já tem briga. A Universal então por essa razão que a Universal não é reconhecida.
Não, essa é uma das razões pela qual a Universal é conhecida como seita. Mas principalmente é por causa da teologia e eles declaram a declaração da exclusividade da salvação e de que só eles são salvos, entre outras coisas, são marcas de seita. A gente tem isso, deve ter em algum lugar, que foi a carta doutrinária que saiu, que foi uma comissão permanente que passou 4 anos estudando a Universal e junto com ela a Universal Mundial e afins, para determinar teologicamente por que nós não os reconhecemos como igreja evangélica. São seitas. Então tem esse documento. Se você pesquisar lá sobre o concílio, você vai encontrar essa pastoral sobre a Universal, quando vai estabelecer isso aí. Então são muitos detalhes. Se não me engano, dá mais de 10 páginas a explicação. Tudo detalhado teologicamente. Então, o rebanho é função dos sínodos e concílios determinar as regras à disposição. Como é que é determinado? Nosso Supremo Concílio ele tem a Constituição da Igreja, Código de Disciplina, Manual de Culto, princípios de liturgia, os modelos de estatuto da igreja local, está tudo lá. Então, a determinação. O sínodo supervisiona, os presbitérios supervisionam, as questões pequenas, elas são resolvidas no conselho da igreja. Então, irmão, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. O conselho toma uma decisão. Quando o conselho não se sente seguro com aquilo, ou quando a pessoa insistir, o presbitério vai reavaliar de novo. Se não dá, vai para o tribunal de apelação do sínodo. Dependendo da situação do sínodo, ele sobe para o Supremo Conselho, vai para uma reunião e lá eles fazem uma jurisprudência para poder resolver, estabelecer tudo. Então, resolver direção de culto, governo da igreja, está tudo aqui. Então, o anterior, ele vai falar sobre o quê? Controvérsias contra a fé, então questões doutrinárias resolvidas, o sínodo do concílio, faz parte da competência resolver questões doutrinárias, mas também parte da competência dos sínodos e concílios resolver questões de culto e de governo. Então, como é que a gente governa? E aqui entra. Como é que o pastor ele permanece na igreja? Então, a gente tem o conselho de vida, a designação do presbitério, a eleição, tudo isso já está determinado pelos nossos sínodos e concílios. Então, essa disposição está tudo ali, toda queixa é resolvida ali. Mais é competência, receber queixas, julgá-las, atuando apenas no âmbito eclesiástico. E aqui ele destacou o texto de Lucas 12, 13 e 14. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu o juízo ou partidor entre vós? Eu gosto muito desses textos, porque eu vejo que Jesus ele tinha um senso de humor e ele dava uns cortes secos. Já viu aqueles vídeos na internet? A pessoa fala uma coisa, a pessoa está aí, eles colocam aquele assim, corte não sei o que, faz realmente. Jesus, o cara está lá, Jesus está pregando o evangelho e fala: manda meu irmão que dá a parte da herança. Quem disse que eu tenho que resolver essas coisas com vocês? Um exemplo disso aqui, só para poder a gente introduzir bem. Uma vez eu estava numa igreja lá no começo do ministério, lá na Bahia. Aí tinha um problema sério lá. Tinha 2 irmãs da igreja que elas tinham uma briga, a família das duas estava brigando por causa da herança. Não vou passar os detalhes, não era herança, a questão da terra que ficou para uma e o marido da outra ficou com o marido de uma e o marido da outra dizia que era dele. E esse negócio está na justiça, sabe como é briga nesse negócio? Essa família é rifle, bala, tiro, morte, negócio terrível. Aí um dia eu estou lá, recém chegado na igreja, e está lá, aí teve um velório, o velório tinha sido em frente à casa, a gente aberta as portas, estava ajudando o pessoal. Aí chegou um antigo pastor da igreja, ele lá conversando e tal, e eu acho um negócio assim: tem pastor? Eu não posso fazer isso. Tem pastor que faz, ele chega, vai estar o pastor novo na igreja, ele já chega, ele senta com os irmãos assim, começa a conversar, tipo, ele está dominando. Porque todo mundo já conhece ele, o outro pastor que chegou é novato. E ele começa a dominar e começa ali, e de repente ele dá umas derrapadas, faz coisas que ele não devia fazer. Eu falo que isso é a questão de ética pastoral. Tem pastor que a ética pastoral fala isso. Se eu não estou mais pastoreando naquela igreja, eu não tenho mais autoridade naquele rebanho. E se eu falo qualquer coisa, eu estou desrespeitando quem agora é a autoridade sobre aquele rebanho. Isso aconteceu comigo. O pastor está lá conversando com ele: como é que ficou o negócio da terra, meu irmão?
não sei o que, disse, vou lhe dar um conselho aqui. Eu acho que você tinha que fazer o seguinte: você pega e leva esse assunto para o conselho da igreja. Coloca lá dentro do pastor, o conselho reunido vai conversar com você. O que o pastor falar para você que você tem que fazer, você faz. Eu cá na minha cabeça pensei, por que você, quando estava aqui, você não fez isso? Agora vem que eu jogando o pepino para cima de mim. E aí depois eu me lembrei de Lucas 12. Quem me constituiu o juiz entre vocês? Porque o pessoal confunde. A competência do concílio é eclesiástica, não é material, não é normal. Então eu estava vendo um pastor falando, ele está em tempos que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente está em tempos difíceis. Ele falando, lá na igreja, a gente tem na igreja uma comissão. A gente tem muita gente, então a gente tem um grupo lá que é tipo um ministério, chama de ministério, que lá a gente tem advogados, juízes e tal, então esse pessoal está todo numa comissão. Se tem algum problema jurídico, vai para essa comissão. Tipo, tem um casal que está brigando, aí vem aconselhar com o pastor, o que é que está acontecendo? Pastor, o sujeito, ele me bateu, houve violência. Não, se houve violência, vai para a comissão. Isso aí, primeiro, é uma questão de justiça. Primeiro vai receber judicialmente, depois ele vem aqui e aconselha espiritualmente. Mas tem gente que quer fazer as coisas do espiritual para o material. Tem gente que quer definir. E muitas vezes tem líderes que já estão sofrendo as consequências por causa disso. Depois ele acaba sendo colocado em processo como conivente, como testemunha, a rolar de coisa que ele não deveria estar. Por quê? Porque em vez de agir só no espiritual, ele está querendo determinar o material. Pastor, o meu irmão trabalhando comigo, ele me roubou, não sei o que. Vai resolver na justiça primeiro. Esse negócio tem que ser resolvido lá. Porque se chegou nesse ponto, já tem que disciplinar. Agora tem um negócio, deve, não deve, tem que resolver. Se quiser conversar para se resolver alguma coisa, para dizer não negociar, beleza. Agora, coisa judicial tem que ser judicial. Se houve ilícito, é ilícito, é fora. Isso não está na nossa. A igreja está aqui para resolver questão de judicial, de dinheiro, de processo, de não sei o quê. A gente tem que resolver espiritualmente. Aí espiritualmente assim, o que é que a Bíblia fala? Se o irmão entrou na justiça contra o outro por causa da herança, você tem os dois. Um porque não está querendo repartir, e o outro porque colocou o irmão na justiça. É o que Paulo fala lá em Coríntios, né? Vocês estão colocando o seu irmão na justiça perante os incrédulos. Deveria estar resolvido só. Mas aqui ele fala, as questões dos concílios. Mas principalmente aqui, olha, receber queixas e julgá-los. Eu gosto muito da palavra do pastor amigo meu, ele falando, a gente precisa aprender que presbítero, ele estava falando assim porque é o que acontece mais, não é em relação aos presbíteros, ele fala lá dos presbíteros dele. Presbítero, tem que entender que o presbítero ele não é policial da igreja, ele fala para os irmãos, o presbítero não é o policial da igreja. Porque tem gente que acha que o presbítero é o policial da igreja, o investigador. Então está acontecendo alguma coisa, os presbíteros têm que saber isso aqui. Não tem que saber. O presbítero está ali para o quê? Receber queixa. Então às vezes tem coisa que acontece na igreja e não tem queixa, não tem denúncia. Aí o pessoal fica comentando, a gente fica lá, fuxicando na rodinha. O fulano fez isso, aqui, não sei o quê. Se você não leva para a autoridade, está falando das vezes do fuxicando. Né? Então fica lá, mas depois fica. E a liderança da igreja não faz nada. A liderança da igreja, para poder fazer alguma coisa, tem que ter uma queixa. Tem que ter uma denúncia. E tem que ter testemunho. Tem que ter prova. Né? Eu falo assim para os irmãos, eu falei da questão do ser padrinho do casamento, né? Eu falo assim, mas quando o negócio chega, a gente aplica a lei. Agora, para ver as coisas, tem que ter denúncia, tem que ter prova. Se não houver denúncia, se não houver prova, de eficazmente, você não disciplina ninguém. Uma cerimônia dessa não tem prova demais. Então, aí eu já falo, se aparecer
foto nas redes sociais, meu celular vive aqui, aparece assim, um print. Apareceu, eu vi, print. Aí depois os irmãos aprenderam isso lá na Bahia, depois de 6, 7 anos na igreja, né? Aí os irmãos aprenderam isso. Então de repente eu estava lá, chegava assim, ó, WhatsApp, pastor, ó, foto. Está acontecendo isso, isso, isso. Aí eu ia para o conselho, ó, aqui o registro fotográfico, chama o irmão. Tem que ter prova. A Bíblia ela fala, não aceite denúncia contra presbíteros, senão por 2 ou 3 testemunhas. Então chega alguém e diz, ó, o presbítero está fazendo isso. Tem mais alguma outra testemunha? Tem que ter pelo menos 2. Se não tiver 2, eu vou passar pelo processo. Aí além de ser denúncia vazia, pode ser uma calúnia. E aí a gente conversa. Mas tem que haver denúncia. O conselho funciona na base de denúncia. Não é responsabilidade dos presbíteros correr atrás do que ele está fazendo de errado. Na verdade, a gente está aqui para disciplina, a gente determinar por quê. É declarativo. Essa pessoa, ela já está desligada do céu. A igreja só vai declarar que diz, ó, gente. Mas espiritualmente, enquanto ela está ali debaixo da igreja se escondendo, é pior ainda para ele. Porque o que é que Davi fala lá no Salmo? Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos de noite, que pesava sobre mim. Então, se não tem confissão, a mão do Senhor está pesando. E tem gente definhando na igreja, achando que não, mas está bem, porque ninguém vai fazer nada contra mim. Está pior. Se fosse disciplinado, espiritualmente estava mais saudável. Mas sem disciplina, não tem saudável. Então, o conselho ele recebe queixas. Então, essa é a competência. Receber as queixas e julgadas no âmbito eclesiástico. Então, não vem queixar que você fez um negócio com o irmão e o negócio não foi não sei o que, isso é você na culpa. Você pode denunciar o irmão por ter lhe enganado, é outra coisa. É mau testemunho. É que às vezes o pecado não é só aquilo, é mau testemunho. Igual a gente falou aqui uma outra vez, eu estava discutindo sobre assunto, a gente falou, por exemplo, sobre bebida, né? A Bíblia não diz que beber bebida alcoólica é pecado, mas se embriagar é pecado. Mas dar mau testemunho é pecado. Então, a bebida não é pecado. Mas se o crente é visto bebendo em algum lugar e a mau testemunho é pecado. Né? Então, é a questão de resolver a questão. Âmbito eclesiástico. Eu não vou dizer o que o irmão pode ou não pode. Agora o conselho vai determinar o que é mau testemunho e o que não é. Isso vai ser resolvido. E por último aqui as decisões. Esse ele não é longo não. As decisões do concílio devem ter base e respaldo na palavra de Deus. Atos 17:11, os que Bereia mais nobres do que os Tessalônicos, para receber a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Tem um vídeo na internet, circula de um sacerdote romano, ele falando assim, eu digo, não, isso aqui eu tenho que guardar. Ele falando assim, não, quando chega um aqui para mim e fala, porque na Bíblia não está dizendo assim, já fala para ele, você não é mais católico não, você é protestante, esse negócio que vem na Bíblia. Então ele já falou claro que o negócio deles não tem negócio que vem na Bíblia, é o que eles dizem que é, porque é o magistério da igreja. Mas nós não, a resposta é na palavra de Deus, tem que ver. Não adianta vir o ministro, o pastor, o presidente, dizer, meu irmão, você está em pecado. Bíblia. Tem argumento na Bíblia, tem que ter respaldo na palavra de Deus, todas as decisões. Então, decisão do conselho não é só o que o conselho acha, tem que ter base na palavra. Assim, por exemplo, quando você disciplina alguém, essa pessoa só pode ser disciplinada na igreja por quebra da confissão. Então tem que ser alguma coisa que é estabelecida na nossa confissão de fé, está escrito. Então aí não tem como a pessoa dizer, mas eu não sabia. Não. Você quando chegou na igreja declarou que subscreveu, você assinava embaixo da confissão. A confissão está aí acessível para todo mundo. Se você não estudou para ver, então não é responsabilidade. Dizer que não conhece a lei não é desculpa. Então tem o princípio da confissão que tem que ser quebrado. Então não tem um negócio, eu vou disciplinar o fulano porque ele fez isso. Está na confissão? Não está, então não pode disciplinar. É simples assim. Então, confissão de fé tem que ter base na palavra de Deus. E as decisões com base na palavra de Deus, elas devem ser recebidas com reverência e submissão. Voltando lá para Atos 15, versículo 30 a 32. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e tendo reunido a comunidade,
entregaram a epístola, quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. E o texto que nós lemos lá no começo, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Acatei-vos com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestem, que os tenhais em amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam e veem paz uns com os outros. Eu gosto muito desse texto de Tessalonicenses, porque ele é claro para a comunidade, enquanto outros falam muito para a liderança, é para a comunidade. Acateis com apreço, quer dizer, recebam com carinho os que trabalham entre vós e vos admoestem no Senhor e tenham amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Aqui eu fecho o negócio, porque lá no começo ele fala que a autoridade dos sínodos, dos conselhos, respalda no mandato que é dado por Deus a eles. Segundo, é baseado no trabalho que realiza. Então, a autoridade principal do presbítero, do pastor, é por causa do trabalho que realiza. Então, quando ele não realiza o trabalho, diminui essa autoridade. Então, são as funções, é o trabalho que realiza, reside ali no mandato, ele está sendo colocado. Então, o presbítero, ele é presbítero, tem um mandato, ele foi ordenado em nome do Espírito Santo por Deus e exerce uma função na igreja que tem que ser respeitada. E aí eu falo um pouco do presbítero, porque o presbítero todo mundo já reconhece uma certa autoridade, mas eu gosto de lembrar do diácono, porque muitas vezes o pessoal não meio se cresce para cima do diácono, né? O diácono ele tem uma responsabilidade, ele é o oficial do culto. Então, quando o diácono fala alguma coisa, tem que respeitar, e às vezes as pessoas não respeitam, mas toda a autoridade da igreja, quando essa autoridade ela chega para poder corrigir alguma coisa, deve ser respeitada. Ele fala de consideração. Tem outro texto na Bíblia que fala e complementa isso, que é o último aqui, que é Hebreus 13:17. Eu achava que também estava aqui, depois que eu lembrei. Obedecer aos vossos dias e ser submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita para vós outros. E aí eu venho mais uma vez lembrando lá da questão espiritual, né? O pessoal fala assim, não faz isso com autoridade, senão ele vai amaldiçoar. O poder não tem que fazer, é declarativo. Mas o que é que fala aqui? Faz com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita para vós outros. Então, se o trabalho do oficial ele é feito, ele está gemendo, você está em sofrimento, você tem que fazer, ele está em dificuldade, você para fazer o trabalho dele, ele tem que sofrer alguma coisa, está passando alguma dificuldade, gerado por alguém da igreja, essa pessoa, o que é que a palavra está dizendo? Esses procedimentos eu não aproveito, você vai ter consequências com isso. Então, quem vela por vossa alma, ele presta contas diante de Deus. Por isso que eu já falei aqui algumas vezes, né? Olha, eu estou fazendo a minha parte, eu estou saindo do meio, estou dizendo, Deus, olha, a minha parte eu estou fazendo, agora resolve com eles. Porque isso eu tenho que prestar contas, eu estou prestando contas diante de Deus, eu já tenho essa responsabilidade. Mas se para fazer aquilo que diante de Deus eu tenho a obrigação de fazer, o crente ele atrapalha, aí ele vai se resolver com Deus, porque é Deus que me manda fazer. Só eu vou obrigar. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que o conselho faz. Se houver denúncia com testemunha, eu vou abrir o processo. E abrir o processo é assim: abrir o processo não basta se eu for disciplinado. É abrir o processo. Abrir o processo, vai discutir um lado, o outro, o conselho vai debater, e aí emite a decisão que é do conselho, não é do pastor. O certo é assim: você discute, se os presbíteros forem contra, o pastor não pode fazer. Se ele fizer, ele está prevaricando. Ele vai prestar conta diante de Deus por causa disso. Mas é uma decisão do conselho. Nós funcionamos em sínodos e conselhos justamente porque é o colegiado, para que um não tome a decisão. Quando é um só que toma a decisão, o ego do homem pode fazer ele perseguir os outros muito facilmente. Então, por isso, as decisões elas são conciliares. Por isso que a nossa igreja tem uma questão muito séria. Se a liderança da igreja ela não anda junto, a igreja ela aprende. Então, a liderança precisa estar junto, abraçada no mesmo propósito. No que nós estamos vendo aqui, em submissão à palavra de Deus.
E por último, só para finalizar, as decisões dos sínodos e concílios, elas não são infalíveis nem irrevogáveis. Aqui ele não traz, ele só está. São decisões humanas. É Deus que faz tudo. São decisões humanas. Então a gente faz uma coisa ou outra. O que foi decidido agora pode ser revisado depois. É por isso que a gente tem as instâncias, né? Se o conselho disciplinar alguém, a pessoa diz, não, isso foi injusto, ele pode apelar, manda um processo para o presbitério, para o sínodo, pode apelar. Se for injusto mesmo, vai ter outros para poder revisar. Por que tem que ser revisado? Porque a gente não é infalível. Pastor, eu tive uma dificuldade quando eu entrei na maçonaria. O que aconteceu? O Supremo Conselho já tinha decidido, acho que foi um encontro que foi feito no Nordeste, na região do Nordeste. E lá decidiram que maçom não podia fazer mais parte da igreja. Aí o que acontece? Eu entendi, analisando a decisão do Supremo Conselho, que houve um equívoco. Poderia ter sido assim: a partir de hoje, a igreja presbiteriana não aceita, não batiza, não aceita mais maçom. Mas os que já estão, entendeu? Os que já estão ficarão, só tem direito de voto e não pode ser votado. Bom, eu fiquei esse tempo todinho só votando sem direito de voto. Tudo bem, eu busquei Deus e entendi a colocação, uma decisão do Supremo, mas eu acho que ela teve um equívoco, foi taxativo, não aceita, entendeu? No meu entendimento, sim, os que já estão, continuam, e poderão até ter, poderia também decidir que poderia ter cargos ou não, mas eu fiquei esse tempo todinho aqui assistindo, mas entendendo a decisão do Supremo Conselho, mesmo entendendo que foi equivocado. Eu gosto de esclarecer essa parte, assim, que tem um detalhe, é que na verdade a decisão do Supremo Conselho sobre a maçonaria não foi taxativa. De onde é que vem a história? Logo na saída dos missionários americanos, se eu não me engano, lá para os anos 70 mais ou menos, eu não vou precisar dar, mas houve um racha de igreja entre a igreja presbiteriana do Brasil e a igreja presbiteriana independente. É a primeira grande divisão. A igreja presbiteriana independente, ela saiu da igreja presbiteriana porque ela não aceitava a maçonaria. Se você chegar hoje, a IPB ela não aceita a maçonaria, mas a independente tem maçons. Inverteu completamente. Então, a partir dali, o que é que se fez? Primeiro, houve a divisão. A igreja presbiteriana do Brasil, ela não foi taxativa. Então, houve a controvérsia. No Supremo Conselho seguinte, ele começou a estabelecer primeiro, a primeira decisão do Supremo Conselho. Lembra que a decisão do Supremo Conselho é de 4 em 4 anos. Então a primeira decisão é que eles não ordenariam mais pastores maçons. Depois, 4 anos depois, eles não ordenariam novos presbíteros maçons, os que estavam continuariam. Depois, eles não aceitaram, passaram a não aceitar mais presbíteros maçons. E depois chegou a questão da membresia para poder concorrer. Então foi em torno de 16 a 20 anos para que essas decisões elas fossem tomadas. Foi paulatinamente. O que acontece muitas vezes, há pastores que eles não acompanham as decisões, não informam a igreja. E a gente acha, não, vou só no espiritual aqui, só pregação, mas não ensina isso aqui que a gente está falando. A igreja precisa conhecer isso. Então as decisões elas foram assim. Então teve uma decisão primeiro, a partir de hoje só os que já estão. Quem for entrar, se for, não entra novo. E foi um tempo disso. E foi um tempo tão grande que toda uma geração de presbíteros maçons que tinha, eles morreram antes de proibir completamente ele tatuar. Foram poucos os que estavam vivos ainda quando foi proibido completamente. Eles já estavam em idade para aposentar também, já estavam bem idosos. Mas houve essa gradação. A questão é como que a notícia não foi passada, não foi colocada. Isso vem lá dos anos 70 até o final dos anos 90 para poder essa decisão chegar ao nível que se chegou depois. A grande questão foi que não foi contada a história completa para a irmã. Só pegaram a última história, não pode mais. É igual, por exemplo, a gente tem uma decisão do Supremo Conselho de 2010
se não me engano, 2010, a respeito de liturgia. Então a carta foi gerada a carta pastoral sobre liturgia em culto. Foi quando na igreja presbiteriana se proibiu as coreografias e danças litúrgicas no culto solene, que antes não eram proibidas. As igrejas presbiterianas, por norma, assim por costume, já não usavam muito, mas depois foi cortado. Então não só isso, mas uma série de outras coisas foi colocado aqui naquela pastoral. Então foram decisões sucessivas e depois se colocou, estabeleceu direitinho. Tudo isso vem de uma série. Então tudo que está sendo decidido hoje, por exemplo, hoje a grande controvérsia sobre a pregação de mulheres no culto, por exemplo, a mulher não pode, tem toda a decisão, tem as limitações e as não limitações. É que às vezes a gente só fala, não pode mais. Mas isso que foi decidido agora no Supremo Conselho deve ser realizado nesse novo, é o terceiro Supremo Conselho que o assunto está aí, já vão para 12 anos. Não foi nesses 12 anos. Antes disso, esse assunto já vinha sendo martelado por muito tempo. Então, eles estão sendo colocados. Então, tem limites. A gente precisa ler as decisões no papel, documentos, porque às vezes ela não pode estar âmbito, porque a nossa igreja não faz uma diferença entre o culto solene, que é o nosso culto de domingo à noite, e os outros trabalhos. Então, os nossos cultos de semana, teologicamente, eles não eram para ser chamados nem de culto. A gente chama de culto, mas teologicamente eles são reunião de oração e a reunião de estudo bíblico. Culto, teologicamente falando, é o culto de domingo à noite, onde tem todas as partes cultas do culto. Então, onde é o culto, tem aquele que não encaixa no culto, então não pode entrar. Mas são permitidos em outros trabalhos, que são reuniões, que são programações, que são estudos, que são discipulados e outras coisas mais. Então a gente tem que saber direitinho. O que acontece? Quando a gente não sabe, o negócio vem muito e a gente às vezes não tem o conhecimento. Então, quando fala sobre respeitar as decisões, não é só dizer, falou, obedeço. Mas eu tomar conhecimento, entender o porquê, entender a motivação, de onde veio e o que é que está querendo tratar aquela decisão. Toda decisão do concílio tem que ter todos esses objetivos. Então, a finalidade dos sínodos do concílio, nós vimos, é o governo da igreja, a composição são compostos de presbíteros e diáconos, os sínodos do concílio, os presbíteros e regentes e docentes dos nossos concílios superiores. A autoridade dos sínodos de concílios, ela é espiritual e declarativa. A competência dos sínodos de concílios resolver as questões de fé, questões com relação ao culto, e as decisões dos sínodos de concílios devem ser embasadas na palavra e são espirituais.